Cara, muito bom, hein? Bom estar com vocês sempre, poder compartilhar algumas coisas. O Gabriel, quando falou comigo, ele falou, cara, a gente precisa compartilhar algumas ideias, algumas projeções, algumas inspirações para o ano de 2022. E eu vou compartilhar com vocês algo que é comum para mim, tá? É algo que eu vivencio, algo que é aplicado na minha rotina e que eu acredito que possa servir de ajuda para todo mundo. E principalmente para a gente que está cada vez mais numa situação corrida, às vezes a gente acaba negligenciando diversos pontos, inclusive, se a gente não tiver devida atenção, isso acaba influenciando até no nosso serviço na igreja. Então, eu quero refletir algumas coisas com vocês e depois a gente abre algumas perguntas, enfim, para a gente poder, juntos, chegar num denominador e que a gente possa chegar no final desse ano refletindo diversas coisas que a gente viu hoje, que a gente vai ver no decorrer do ano, beleza? Pode passar para mim. Uma coisa que é muito comum, né, as pessoas elas costumam, não sei se você tem o hábito, de parar para analisar. Normalmente as pessoas no final de todo ano começam a refletir um pouco sobre o que aconteceu naquele ano, sobre, enfim, o que ela fez e o que ela quer fazer no ano seguinte. E, normalmente, só tem dois caminhos, né? Ou você se planeja, ou você entra naquela famosa frase da música do Zeca Pagodinho, que é deixa a vida me levar. É onde, normalmente, nós nos adentramos e nos habituamos. Por que eu coloquei isso? Porque eu era um cara assim, tá? Eu era um cara que eu não me preocupava, enfim, como ia ser meu ano, o que eu ia fazer, e eu acabava negligenciando diversos pontos importantes da minha vida, da vida da minha família, e na minha rotina e na minha vida na igreja. Eu liderava alguns ministérios em outra comunidade que eu servia, e eu acabava negligenciando muitas coisas porque eu ficava mais deixando a vida me levar do que literalmente planejando e pensando o que eu poderia fazer. Mas antes, pode passar para mim, antes da gente, enfim, entrar bem no detalhe aqui do tema, do assunto, eu não vou tomar muito tempo, mas eu quero compartilhar uma história com vocês. Alguém conhece esse lugar em São Gonçalo? Eu sei que o Gabriel já falou comigo que conhece, a gente estava trocando uma ideia ali. Para quem não conhece, Mutuá é um bairro muito simples, que fica em São Gonçalo, enfim, do outro lado ali da ponte. É uma comunidade, né? Um lugar bem precário. E eu quero compartilhar com vocês a história de um rapaz que nasceu e cresceu nesse lugar, num contexto bem complexo, num contexto bem difícil, onde ele é filho de uma costureira, filho de um mestre de obras. E esse rapaz, ele aprendeu desde cedo o valor do trabalho, porque via seu pai trabalhar muito para conseguir trazer as coisas para dentro de casa. E diversas vezes ele encontrou seu pai deitado, com muitas dores, porque ficava às vezes 24 horas trabalhando direto para conseguir levar os alimentos para dentro de casa. Crescendo nesse contexto, onde ele era uma criança comum, acostumado a jogar bola na rua, fazer alguns amigos, brincar de bola de gude, viciado em futebol, soltar pipa, ele, ao olhar todo aquele contexto e aquelas crianças que cresciam com ele ali, ele pôde perceber alguns de seus amigos sendo angariados, sendo abraçados pelo pessoal do tráfico. E, naquele contexto, ele tinha tudo para poder entrar por esse mesmo caminho, né? Mas, dentro de casa, ele sempre tinha as orientações, sempre foi guiado pelos seus pais. Apesar da altíssima dificuldade de não ter muitas coisas, não tinha luxo, mas era uma família que vivia bem. E os filhos eram sempre muito bem orientados, muito bem guiados por seus pais. E até um determinado ponto, ele começou a ver um parente seu diretamente entrar para o tráfico e ter que sair correndo do bairro porque os traficantes queriam matar ele. Ao olhar aquele contexto, ele começou a pensar como que ele poderia mudar de vida, sair daquilo. Tinha muito medo de sofrer alguma coisa. Ele começou a pensar, cara, eu preciso trabalhar. E com 7 anos de idade, ele acompanhava o seu pai para uma partida de futebol que acontecia todos os domingos. E todos os domingos ele ia para aquele campo
E ele começava a observar e percebia que aqueles homens eram acostumados a tomar suas cervejas, beber suas cachaças e nunca se alimentar de nada. E ele ficou pensando aquilo e falou, por que esse cara do bar não oferece alguma coisa para eles se alimentarem? Por que ele não bota aqui um salgado, coloca alguma coisa, os caras só ficam bebendo? E ele teve a ideia de fazer alguns salgados e levar para esse campo de futebol para vender para o pessoal que só bebia cerveja. Chegou em casa super animado, virou para a mãe e falou, mãe, o pessoal lá só bebe cerveja, não tem nada para comer. O que você acha da gente fazer alguns salgadinhos e levar para os caras se alimentarem? E a mãe falou, beleza. A mãe foi lá, acreditou na ideia do filho, e aportou fez o primeiro investimento ali, comprou os materiais, fez os salgadinhos, e o filho todo animado, no domingo seguinte, preparou toda aquela bolsinha térmica e levou para o campo de futebol. Chegando lá, ele conseguiu, foi muito bem sucedido, vendeu quase todos os salgados que tinha feito. Quando chegou em casa com a mãe, super feliz, com as moedinhas, com as notinhas, chegou para a mãe e falou, mãe, está aqui, vamos dividir. E aí ele pegou, dividiu com a mãe, o que sobrou, ele comprou alguns brinquedos, comprou algumas balas, e quando ele resolveu fazer de novo, a mãe não tinha mais como fazer, porque tinha que trabalhar, tinha que fazer diversas coisas, e o negócio quebrou ali. Então, esse menino acabou falindo seu primeiro empreendimento com 7 anos de idade. Passando algum tempo, um de seus melhores amigos entra para o tráfico e vira braço direito do chefe de uma das bocas de fumo do Mutuá, se chama Buraco da Cobra. Esse rapaz, ele virou braço direito, começou a matar diversas pessoas que eram conhecidas desse jovem, e a mãe desse rapaz frequentava a casa desse menino e chorava constantemente, tentando entender o que fazer, como fazer. E vendo aquilo tudo, o menino continuava reforçando na sua cabeça de que o que ele queria fazer era sair daquela situação, dar uma condição melhor para os seus pais, constituir uma família, trabalhar, ser digno do seu salário e não adentrar para o crime, para aquelas ofertas que eram feitas o tempo todo. A todo momento, alguns amigos vinham e ofereciam, chamavam ele. Se você procurar no Google, pesquisar por escadaria do Mutuá, você vai entender o que eu estou falando. E se você for hoje lá, eu estava conversando com o Teles, para você entrar em alguns pontos é barricada em todos os lados. Então, hoje ainda é mais crítico do que era aí, mais ou menos em 95, por aí. E esse rapaz, ele então percebe e entende que o esforço, o trabalho, o estudo poderia ser a oportunidade de mudar a vida da sua família, constituir a sua família e algo que ele tinha como foco, que era a independência dos seus pais. Focado nisso, então ele decide pensar como que ele poderia ganhar dinheiro de novo. E ele sempre estudando, nunca deixou de estudar, os pais cobravam muito, sempre em casa cobrando para que tivesse notas boas. E ele sempre foi bem sucedido na escola, nunca repetiu, nunca precisou passar por nenhuma recuperação nem nada, sempre dando muito orgulho para os pais com relação à escola. Porém, a parte financeira sempre era muito complicado para ele, para os seus pais, tanto que ele tinha vergonha de pedir qualquer coisa para os pais, porque ele sabia a situação que seus pais passavam. Ele sabia que era difícil. Então, ele, já com 14 anos de idade, ele decide arrumar um emprego para não ter que pedir nada para os pais. Na época, enfim, no colégio, todos os amigos usavam uma espécie, um par de tênis específico, que ele queria muito ter aquele tênis. Mas ele não tinha condições de comprar aquele tênis, não tinha como pedir para os pais. E o que ele resolve fazer? Trabalhar. Ele arruma o primeiro emprego oficial de panfletista no centro de Niterói. Só que tinha um detalhe, ele tinha que trabalhar escondido, porque o pai dele não permitia que ele trabalhasse. Porque sempre quando chegava em casa, quando ele falava, papai, quero trabalhar, ele falava, você não precisa trabalhar, você só tem que estudar. Você não tem o que comer, você não tem o que vestir, para que você quer trabalhar? Vai estudar. Então ele combinou com a mãe dele de trabalhar escondido. Quando o pai estivesse no centro de Niterói, a mãe avisava para ele ficar atento que caso o pai passasse naquela área que ele estava panfletando, ele se escondia para o pai não ver. Ganhava R$30 por semana, ele demorou 2 meses para conseguir comprar o tênis. Depois que ele comprou o tênis, ele entendeu e sentiu o gosto do trabalho, do esforço, e se mantinha focado com o propósito de mudar de vida, mudar a vida dos seus pais,
mudar a vida da sua família, do seu contexto e constituir uma família. Muito novo, já pensava essas diversas coisas, parecia um pouco incomum em relação aos colegas que ele tinha, porque enquanto todo mundo estava só preocupado em jogar bola, ele jogava bola, mas estudava e trabalhava. Passando 2 meses, ele conseguiu comprar o bendito tênis que ele tanto queria. E aí o pai dele perguntou: onde você conseguiu comprar esse tênis? Ele foi explicar que estava trabalhando, deu uma confusão tremenda. E aí ele não parou mais de trabalhar, ele continuou trabalhando, continuou estudando. Passando alguns anos, esse mesmo rapaz, voltando da escola, junto com seu irmão mais novo, sentado no ônibus, em direção à sua casa em São Gonçalo, eles foram abordados por 2 traficantes dentro do ônibus que tinham acabado de sair da prisão e chamaram esses 2 para ser uma espécie de escolta para um contrabando de armas que ia ser feito no bairro de Neves, em São Gonçalo. E aí a desculpa deles era que, se tiver com alguém com camisa de escola, a polícia não vai desconfiar. Aqueles 2 rapazes, o mais velho e o seu irmão mais novo, foram levados para o alto de um morro, passaram algumas horas junto com os traficantes lá, onde os traficantes fizeram o contrabando, fizeram a troca de armas que estava planejado. Passando algum tempo, os 2 jovens ficaram sentados lá no alto daquele morro, e aí um dos traficantes virou para o outro e falou: bom, agora chegou a hora, vamos acabar logo com esses rapazes aí e a gente continua o nosso corre. E aí o outro falou: não, cara, calma aí, cara, não é tão assim. Aí o outro falou: cara, dá logo um tiro, isso aí é um tiro só, não precisa gastar bala não, acaba logo com esses 2 e está resolvido. E aí o outro falou: não, cara, calma um pouquinho, espera, não precisa ser assim, vamos segurar mais um pouquinho, vamos fumar umzinho aqui. E os traficantes começaram a utilizar drogas. E aí, passando mais um tempo, o dia começava a anoitecer, um dos traficantes virou para o mais velho e falou: anota o seu endereço nesse papel. E o mais velho foi lá, anotou o endereço no papel e aí entregou para o traficante. Passou cerca de 2 horas, já era muito tarde da noite, a mãe em casa desesperada, o pai desesperado. E, de repente, o traficante vira e fala assim: cara, vamos liberar eles. Libera, pô. O outro: não, cara, mas ele viu nossa cara, como é que a gente vai liberar esses 2? O cara: não, libera eles. Liberaram os 2 jovens. Quando eles começaram a descer a montanha, um dos traficantes gritou e falou: volta aqui. E aí o mais velho voltou, virou para o irmão mais novo e falou: olha, se eles derem um tiro, você corre, não olha para trás. E o irmão mais novo, tremendo, com muito medo, e o jovem morrendo de medo, o traficante virou para ele e falou: cadê o papel, cara? E aí ele falou: cara, eu não sei, eu te entreguei o papel. O cara falou: cara, cadê o papel com o endereço? Ele: eu não sei, eu te entreguei o papel. E aí esse traficante virou: você está brincando comigo, cara? Você está de sacanagem comigo? Encostou a testa na testa desse jovem e falou: cara, eu vou te matar agora. Você está achando que eu sou moleque, vou te matar agora. E nisso o jovem fechou o olho esperando o tiro. Passou alguns minutos, o jovem abriu o olho de novo e o traficante estava testa a testa com ele, paralisado, e ele não entendia nada. E, de repente, o traficante virou para ele e falou assim: cara, faz o seguinte, some da minha frente, porque o que tem com você é muito mais forte e muito maior do que eu posso enfrentar. Vai embora e não olha para trás. Nessa hora, o irmão mais velho pegou o mais novo pela mão, desceu correndo a montanha, virou e foi andando alguns quilômetros, correndo. Os 2 chegaram em casa suando à noite. A mãe estava em casa, ajoelhada, chorando, sem saber o que tinha acontecido. Cadê seus filhos? Acostumados a chegar na mesma hora, sempre muito organizado, muito disciplinado, e os filhos não apareciam. E o pai, que não era cristão, chorando muito, desesperadamente. Os 4 se abraçaram, começaram a orar e agradecer a Deus pela oportunidade da vida. Passou algum tempo, esse jovem sempre teve o contexto cristão muito próximo, apesar de não ser convertido ainda. Sua avó sempre foi uma cristã muito assídua, mulher de oração. Na época, ela usava até aqueles véus. E ele olhava para aquilo, não entendia, e naquele dia ele entendeu que quando você tem um propósito de vida alinhado com o propósito de Deus, você não importa. Deus vai trilhar todos os caminhos necessários para você chegar naquele objetivo.
Naquele dia, os familiares se juntaram, choraram muito. A partir daquele momento, aquele jovem decidiu aprender quem era Deus. Começou a ler a Bíblia loucamente, assiduamente. Então, quando ele completa 17 anos de idade, ele resolve aprender mais sobre Deus e entrar na faculdade de teologia. Fazendo a faculdade de teologia, no último ano ele entra em crise. Ele tem um colapso mental entre o ceticismo, entre o cristianismo. Ele começa a ter um colapso sem saber o que fazer, começa a desacreditar de diversas coisas, resolve abandonar tudo e passar alguns meses orando e pedindo para Deus amor, compreensão e quebrantamento. Depois desse período, Deus transforma a vida desse jovem e ele resolve entrar na faculdade de arquitetura. Lá nessa faculdade de arquitetura, ele começa a se dedicar e pensar como que eu posso ser melhor, como que eu posso sair à frente. Com esse pensamento, com essa mentalidade, sempre com aquele propósito de mudar de vida, trazer um contexto melhor para os seus pais, constituir uma família, ele continuava trilhando um caminho com base num propósito focado para atingir os seus objetivos. Na faculdade de arquitetura, ele, por se destacar, consegue algumas vagas que ninguém conseguia no contexto de gestão de projetos. Ele começa a gerenciar diversas obras grandes, trabalhar para grandes empresas, prestar consultoria de projetos, ainda como estudante. Viaja para fora do Brasil, para outros estados, trabalhando com projeto e com arquitetura. Passa-se mais alguns anos, esse jovem já maduro, pai de família, resolve começar a estudar a parte de gestão. Entra na faculdade de gestão, se forma em gestão, se especializa em diversas coisas, abre algumas empresas, falha algumas empresas, quebra diversas vezes. Hoje, esse jovem pai de família está à frente de algumas empresas como mentor, como dono de empresa e com mais alguns projetos que vão ser lançados esse ano. E graças a Deus, pode passar para mim, esse jovem pode estar aqui hoje contando um pedacinho dessa história para você, para poder te inspirar, para poder trazer para você a noção de que é possível você atingir os objetivos que você quer, chegar no propósito que você trilhou. Basta você ser disciplinado, organizado. Se você tiver foco, propósito, alinhado com o propósito de Deus, você consegue chegar. Eu vou te mostrar aqui algumas coisas. Pode passar para mim, por favor? Esses são 3 pilares fundamentais para você conseguir atingir seus objetivos. E aí eu pergunto para você, quem aqui tem o hábito e o costume de planejar o ano antes do ano virar? Quem tem esse costume? Quase ninguém. E é normal, tá? É super comum isso. Agora, uma outra pergunta. Quem costuma atingir os objetivos que você trilhou na virada do ano? Quem aqui consegue chegar no final do ano e dizer, cara, eu consegui atingir aquilo que eu planejei, aquilo que eu organizei? Quem consegue fazer isso? É bem difícil, né, cara? É bem complexo. Eu sempre tive muita dificuldade para conseguir entender como que isso funciona. Como é que a gente pode realmente, cara, trilhar o nosso objetivo, fazer acontecer e realmente chegar no final do ano e falar, cara, consegui chegar. E esses pilares sempre nortearam a minha vida e que me fez conquistar e chegar em alguns lugares que eu nunca pensei que eu ia chegar. Primeiro é o propósito. O propósito é o que vai drivar a frequência que você vai viver o seu ano. Só que se seu propósito não estiver alinhado com aquilo que Deus definiu e determinou para a sua vida, por isso que não adianta, por mais que a gente tente traçar diversas coisas, distante e desalinhado com aquilo que Deus quer para a nossa vida, nunca dá certo. Talvez você já passou por essa experiência, já passei milhares de vezes. Montei diversas coisas, diversos negócios, quebrei vários, até eu entender que não adiantava só pela minha força, não adiantava só da forma que eu queria, da forma que eu achava que era. Se estiver totalmente distante, desalinhado com aquilo que Deus definiu e determinou, você não consegue atingir. Se você tem um propósito muito bem definido, estiver claro, e você
desenvolver o foco, você consegue chegar. O foco, pode passar para mim, por favor. O foco é algo fundamental, porque quando você foca em alguma coisa, tudo que está ao redor fica desfocado. A gente vai falar um pouquinho mais disso. Mas alguém já ouviu falar nesse cara? Lewis Carroll. Mas provavelmente esse cara escreveu algumas histórias que fez parte da sua infância. Pode passar mais um para mim, por favor. Vocês conhecem esse personagem? É fantástico. Esse personagem é fantástico. Lewis Carroll ele é um matemático. Foi ele que escreveu o Alice no País das Maravilhas. Eu acho tanto o livro quanto o filme incrível. É um livro profundamente filosófico que traz lições fantásticas para a nossa vida. E tem duas frases que esse gato aí responde para Alice, que eu acho que essas frases podem trazer uns insights e nos direcionar muito bem para algumas coisas que a gente quer e deseja atingir nas nossas vidas. Passa para mim mais um. Alice encontra com o gato e ela fala, eu estou perdida. Estou perdida. E o gato pergunta para ela, tá, mas para onde você quer ir? Ela, eu não sei, eu estou perdida. E ele responde para ela, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho lhe serve. Cara, isso é uma frase que acho que todo mundo deveria adotar para a vida. Assim. Porque se você não sabe onde você está e aonde você quer chegar, você nunca vai sair do lugar. Por mais que você se esforce, você acaba se esforçando em direção ao sentido do nada. Então, é fundamental e é importante a gente ser decidido, ter a clareza do que você quer, porque se você não consegue entender isso, você não consegue chegar em lugar nenhum. Depois que eu parei para prestar atenção e entender isso começou a fazer sentido do porquê que eu não conseguia atingir nada daquilo que eu pensava. Apesar de muito novo, sempre estar muito focado em conquistar algumas coisas, em adquirir algumas coisas, em chegar em alguns lugares, eu não tinha isso muito claro. E eu ouvia sempre uma frase do meu pai que deixava cada vez mais claro que eu não tinha clareza de para onde eu queria ir. Ele virava para mim e falava assim, você está o tempo inteiro dando murro em ponta de faca. Isso muitos de nós já ouvimos de nossos pais, avós e tios. Então, ter essa clareza é fundamental para você chegar em algum lugar. Então, se você que já planejou o seu ano de 2022, entenda que se você não manter focado no caminho, na trilha que você quer seguir, você não vai conseguir chegar. E quem aqui já leu ou já viu o filme O Peregrino, de John Bunyan, sabe que chega um momento em que ele está junto com um evangelista e tem dois caminhos para ele. E aí ele, tentando entender para onde que ele ia, o que ele ia fazer, não adiantava ele andar um pouquinho em um caminho e mais um pouquinho em outro. Ele só tinha que seguir um caminho. É um foco, você precisa focar. E quando a gente tem o nosso alvo, a gente define as nossas prioridades, a gente consegue chegar. Deus, ele vai nos guiando, ele vai nos orientando para que a gente possa conquistar e chegar naquilo que a gente tanto almeja. Então, se você quer alcançar, atingir, cumprir os propósitos de Deus na sua vida, tenha foco, saiba qual é o caminho que você vai pegar. Não existe dois caminhos, você só tem como trilhar um caminho. Pode passar para mim. E aí, Alice faz outra pergunta para ele e diz para ele, cara, onde que fica a saída? E aí ele fala para ela, depende para onde você quer ir. E essa frase, se você parar e analisar a sua vida e fizer essa mesma pergunta para você, você consegue responder diversos problemas e situações que você tem passado e ainda não conseguiu resolver. Então, começa a se autoanalisar. A autoanálise ela é muito importante para você conseguir sair, viver um 2022 totalmente diferente do que você viveu em 2021. Talvez 2021 foi um ano incrível para você, para muita gente não foi. Talvez foi um ano difícil, foi um ano em que você pensou algumas coisas e não conseguiu atingir, e talvez esse possa ser o ano. Pode passar mais um para mim, por favor. Aí a pergunta que a gente tem que fazer é, cara, o que a gente quer
de 2022? O que eu quero para a minha vida? O que eu quero como pai? O que eu quero como cristão? O que eu quero como membro da RES? O que eu quero para o serviço? Aonde eu quero estar? O que eu quero servir? Se você não tem isso muito claro, fica muito difícil de você avançar. Talvez, enfim, vários de nós fizemos, por exemplo, o Go Track. Mas talvez o seu coração está inclinado para alguma coisa que não necessariamente você foi escolhido no Go Track. Mas se você tem claro aonde você quer servir, o que você quer fazer, qual o caminho que você quer trilhar junto conosco aqui na RES, fica muito mais fácil. Tudo é uma questão de tempo versus esforço. Não se pode realizar nada se não sabemos qual o nosso propósito, para que possamos gerir bem o nosso tempo. Quando eu pergunto quem aqui conseguiu atingir algumas coisas, né? Quem tem dificuldade para poder realizar outras coisas, eu sempre enfrentei muita dificuldade em gerir meu tempo. Eu era o cara mais enrolado que você puder imaginar. Era uma frase que vivia comigo, as pessoas me perguntavam, e aí, cara, como é que você está? O Caio está aqui, ele é prova disso. Ele perguntava, como é que você está, cara? Eu estou enrolado. Cara, você consegue? Cara, estou enrolado. Porque eu não conseguia entender, eu digo o Caio porque a gente se conhece há mais de 10 anos. Então ele sabe, enfim, ele viveu muita parte. Eu não conseguia entender, cara, que se eu não tivesse um propósito alinhado com o que Deus queria para a minha vida, eu nunca ia conseguir alinhar e definir bem como que eu ia usar o meu tempo. E é por isso que eu confesso aqui de coração aberto que eu sofria muita revolta em outros ministérios que eu passei. Eu, enfim, fui líder de louvor em uma igreja que eu vivia revoltado. Porque o que eu ouvia de desculpa das pessoas que não podiam, que em cima da hora não ia fazer e coisa e tal. E quando eu olhava, eu falei, cara, você sabe qual é o seu propósito aqui, ao tocar, ao servir? Você tem isso claro na sua mente? Você consegue observar qual é o seu propósito? Se você consegue observar isso, você consegue gerir o seu tempo. Porque aí você começa a conseguir definir as prioridades. E aí a gente para de dar desculpa para as coisas que não têm desculpa. Se a gente consegue entender que o nosso propósito é servir a Deus em primeiro lugar, a gente consegue entender, cara, que meu tempo precisa estar alinhado, a minha agenda precisa estar alinhada com o propósito que Deus tem para a minha vida no serviço. E a partir disso, você consegue definir a sua agenda, alinhar as suas coisas para o seu trabalho. Porque se você não tem isso claro, você não consegue gerir o seu tempo no trabalho, você não consegue gerir o seu tempo na sua casa, você não consegue gerir o seu tempo pessoal e muito menos entregar o seu melhor no serviço ao reino. Então é fundamental a gente ter muito claro isso, porque de nada adianta resoluções de fim de ano se elas são vazias de significado e propósito. Se você fez resoluções de 2021 para 2022, isso não está alinhado com o propósito que Deus tem para a sua vida, refaça. A gente ainda está no 9º dia do ano. Dá tempo ainda. Não adianta chegar no meio do caminho e perceber que, por causa desse detalhe, as coisas não andaram como deveriam andar ou poderiam andar. Quando você consegue ter isso muito claro, não significa que você não vai passar por problemas ou dificuldades ou não vai, enfim, não vai enfrentar alguns obstáculos. Claro que não. Diversas coisas acontecem, pandemias acontecem. Milhares de coisas podem atrapalhar a sua rotina, o seu dia a dia. Mas se você tem isso claro, fica muito mais fácil de você ajustar, gerir e continuar no trilho. Porque o problema não é quando o trem para, é se ele descarrilha. Aí ferrou, você não consegue botar ele no trilho de novo. Então, se você quer terminar o ano de 2022 exatamente como você planejou, alinhado com o propósito de Deus para a sua vida, tenha isso de forma muito clara. Se pergunte, cara, o que eu quero? E aí você divide, uma coisa que eu faço, serve como uma dica, eu divido todas as áreas que eu tenho alguma atuação, família, igreja, trabalho, empresas, consultoria, enfim, as N coisas. E dentro de cada uma, você procure responder essa pergunta. Cara, o que eu quero aqui? Isso é muito importante. Passa o próximo slide, por favor. Cara, isso é muito importante
Por quê? Você vai deixar de adentrar em coisas que você não deveria adentrar. Cara, isso faz toda a diferença na vida do ser humano. Eu vou sempre me citar aqui como exemplo, tá? A minha esposa, a Vivi, ela sempre brigava comigo porque eu era maneiro demais, queria ajudar todo mundo o tempo inteiro, fazia de tudo, pegar tudo, era o cara que abraçava tudo. Só que isso gerava um problema gravíssimo, que era o problema da mediocridade. Eu fazia de tudo e para todos, mas não entregava nada. Porque eu não sabia o que eu queria. Com isso, eu fazia qualquer coisa só para dizer que fiz. E não entendia que eu estava totalmente desalinhado e fora do propósito que eu tinha que cumprir. Essa palavra é muito importante para que a gente consiga chegar e realizar aquilo que Deus direcionou para a gente realizar. O não, toda vez que a gente diz sim para alguma coisa, a gente está dizendo não para N outras coisas. E quando você tem muito claro o que você quer em cada uma das áreas, você consegue saber exatamente para quê, para quem e por que você está dizendo sim. Chegou uma época em que eu decidi aprender a dizer não. Quando eu aprendi isso, o meu serviço na igreja ficou muito melhor. Porque eu aprendi que dizer não significava que eu era um cara ruim. Quando uma tia, uma avó, um amigo queria marcar alguma coisa que era exatamente no horário em que eu estava no serviço da igreja, era muito simples. Eu dizia não. Agora, se eu não tivesse muito claro o que eu queria fazer, o que eu queria, quem eu era naquela situação, eu ia dizer sim. Por quê? Porque eu não queria dizer não para um amigo. Eu não queria dizer não para minha mãe. Eu vou dizer não para minha mãe, porque ela me chamou para passar a tarde na casa dela, no dia em que eu estava de serviço na igreja, por exemplo, ou que eu tinha que entregar um relatório específico, ou que eu me comprometi de sair com a minha esposa. E aí você começa a ter um controle, a balancear todas as coisas que você vai fazer e não vai fazer. E aí, se você aprende o valor dessa palavra, você começa a dizer sim só para aquilo que está alinhado realmente com aquilo que Deus quer para a sua vida. É dessa forma que a gente consegue sair de diversos problemas, como alguns vícios, por exemplo. Se você entende o propósito de Deus, se você entende o que você quer nas diversas áreas da sua vida e aprende que dizer não é fundamental, você consegue, diante de uma situação de pecado, de dificuldade, entender se você vale o seu não ou o seu sim, independente do que seja. Só que a gente não ouve e não costuma dar valor para isso. A gente acha que só porque eu vou dizer não, eu sou um cara ruim. Não necessariamente. É claro que muita gente não vai entender. Isso é óbvio. Só que existe um preço. Se você estiver disposto a pagar esse preço, você consegue ter uma vida mais leve. Porque eu dizia sim para tudo, vivia sobrecarregado, fazia de tudo para agradar os outros, mas não entregava nada com qualidade. Eu era aquele cara que, no louvor, eu deixava para pensar na música faltando 10 minutos para começar. Eu era aquele cara que chegava atrasado para caramba. Aquele que, não, você vai fazer um estudo bíblico, beleza, não pode ser qualquer coisa. Porque eu ia fazer o estudo, eu ia fazer 1 milhão de coisas e não conseguia entregar nada. Porque eu sempre dizia sim para tudo, para tudo, para tudo. E aí me sobrecarregava, eu não conseguia entregar nada. E essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. De tudo que você está fazendo, qual é o nível de entregabilidade que você tem nessas áreas? Qual é o nível que você consegue atingir ou está atingindo naquilo que você se comprometeu a fazer? Pode passar mais um para mim, por favor. Por isso que é fundamental o foco. E aí, uma coisa que é uma métrica de vaidade, a gente pode dizer assim, eu achava que pelo fato de eu fazer 1 milhão de coisas, tá abrindo não sei quantas, 3 empresas de uma vez e não tem nenhuma funcionando, eu achava que eu era o cara mega produtivo. Eu sou o cara.
eu faço 1 milhão de coisas. Só que eu não entregava nada direito. Até eu entender que ser produtivo não é fazer mais coisas, e sim fazer menos coisas com maior qualidade e excelência. Dentro disso, se você entende isso, você aprende o valor do não, você entende que tendo um propósito você consegue atingir as coisas, e tendo foco, tudo fica muito mais nítido e mais claro. E aí você consegue atingir aquilo que você objetivou. Pode passar para mim, está terminando já. Eu te aconselho a olhar o seu planejamento, para quem não tem o costume, desta forma. Primeiro você olha o que você quer atingir em todas as áreas da sua vida, divide por algumas áreas. Olha de uma forma mais macro, olhando para o ano. Cara, em 2022, em dezembro de 2022, onde eu quero estar? O que eu quero ter feito? Quer ver um exemplo muito comum que as pessoas falham? Emagrecimento. As pessoas falam assim, não, beleza, aí em 2022 eu vou emagrecer. Mas aí você precisa responder, beleza, quantos quilos você quer emagrecer? Você precisa ser específico. Quantos quilos você quer emagrecer? Ah, eu quero emagrecer 10 quilos. E aí a pessoa entra numa dieta maluca, acha que ela vai emagrecer os 10 quilos em uma semana. Só que se você consegue olhar um processo que você tem, cara, o ano inteiro, fica muito mais fácil, porque você consegue subdividir todas as tarefas, todas as suas ações. Então, cara, eu quero em um ano emagrecer X quilos, eu quero em um ano faturar X, eu quero em um ano estar com um carro tal, enfim, seja lá o que você quer. Você pega e olha para o semestre. Cara, beleza, o que eu posso fazer em 6 meses que vai me levar para mais próximo daquilo que eu estou planejando para o meu ano? E aí você divide de novo por trimestre. Cara, beleza, então eu vou dividir meu ano todo, são 4 trimestres, o que eu vou fazer em cada trimestre para me levar mais próximo daquilo que eu planejei para concretizar esse ano. Depois você vai para o mês, o que você vai realizar? E aí você começa a entrar em um modo de hábito, rotina, foco, que começa a te moldar para você atingir seus objetivos. Beleza, cara, no mês, o que eu vou fazer? No mês 1, no mês 2, no mês 3, que aí você completa o trimestre. Depois você vai somando cada uma das fases até você concretizar o ano. O problema é que a gente quer realizar tudo de uma vez só. Quando eu tentava fazer isso, não dava certo, nunca deu certo. Acho que ninguém nunca conseguiu isso. Então, se você tiver isso claro, de cara, não, preciso subdividir todas as coisas, semanalmente. Isso, não sei se você percebeu, mas você começa a amarrar tudo aquilo que a gente foi falando para trás. Então, se você consegue ter isso muito claro, você consegue amarrar o seu tempo. Você para de dar desculpa do porquê que você não entrega aquilo ou faz aquilo outro. A gente para de dar desculpas. A gente para de inventar coisas para justificar o fato da gente ser negligente em algumas coisas. Então, tendo isso muito claro, fica muito mais fácil. É só você pegar e dividir tudo. Pode passar para mim mais um, por favor. Aqui eu coloquei 3 metodologias, eu não vou entrar nelas, mas se você quiser, você pode anotar, bater foto e pesquisar, que pode te ajudar a concretizar tudo isso que eu vim falando. Então, a gente tem o OKR, que é uma metodologia que você coloca objetivos e com base em resultados chaves, você começa a medir, eu gosto muito, você começa a medir o quão próximo você está daquilo que você objetivou. Tem o método GTD também, que foi idealizado pelo David Allen, que é uma metodologia muito usada hoje. E tem a matriz de Eisenhower, que você consegue olhar para todas as áreas da sua vida, todas as ações que você precisa fazer e definir o que é urgente, o que não é urgente, e assim você dá a devida atenção para cada uma das coisas. Pode passar para mim. O propósito te obriga a ter prioridade. Então, novamente, o que a gente falou lá atrás, cara, se você entende qual é o propósito de Deus na sua vida, você entende aonde estão suas prioridades. Então, tenha isso muito claro. E aí eu te faço uma pergunta, quais são as suas prioridades? Você sabe quais são? Você tem claro isso? Se você não tem, começa a refletir e anota hoje quais são as prioridades. E começa a nortear a sua vida com base nessas prioridades, debaixo da governança de Deus. E você vai ver que no final de 2022,
A gente toma um café ali embaixo e você me conta se realmente funcionou ou não, se fez sentido ou não. Pode passar para mim. Produtividade não é fazer muita coisa, tá? É metodologia. Então, você consegue realizar muitas coisas. Claro que você consegue. Mas se você tiver metodologia. Senão, você vira um acumulador de tarefas e não entrega nada, não faz nada. Isso serve para a sua vida, para os serviços da igreja, para todas as coisas. Pode passar para mim. Para você atingir o seu objetivo, você precisa agir com foco e com produtividade. A gente já falou sobre isso. Então, cara, sem foco e sem metodologia, você não consegue atingir. Você pode ter certeza. Faz um teste. Eu desafio vocês. Pega os seus objetivos, escalona ele em prioridade, defina quais são as ações que você vai fazer para cada uma delas, em determinado espaço de tempo. Haja conforme eu coloquei ali na divisão e depois você me diz se funcionou ou não. Pode passar para mim. Para terminar, porque já foi tempo pra caramba, né? Já. Caramba, eu falo muito. Essa frase do Sérgio Cortella, do Mário Cortella, eu acho sensacional, cara. Ele virou para os filhos dele e falou, cara, quando você fizer 12 anos de idade, eu vou te ensinar qual é o segredo da vida. E ele virou para o filho e falou, vaca não dá leite, você tem que tirar. E aí uma coisa que é interessante é que eu sempre ouço, né, sempre vejo a galera falando de horóscopo, essas coisas. E há um tempo atrás uma pessoa virou para mim e falou assim, cara, esse ano vai. Esse ano o negócio vai virar. Eu falei, porra, show de bola. Como? Por quê? Eu falei assim, não, porque, pô, eu vi lá que meu ascendente está em Marte. Eu falei, porra, top. E ano passado estava onde? Ele, eu não sei. Eu falei, como é que você sabe, então, que esse ano... E se o ano passado também estivesse em Marte? Ele, não, mas está lá, que está em Marte, e esse ano vira, eu vou conseguir. Eu falei, cara, a questão... Beleza, você quer acreditar, enfim, tem gente que acredita, não tem problema nenhum, mas a questão é que isso acaba virando muleta para as pessoas, sabe? E se isso vira muleta para a gente não faz nada que deveria ser feito. E aí é por isso que essa frase é fundamental, vaca não dá leite, você tem que tirar. Se você quer atingir as coisas, se você quer se engajar com a igreja, não adianta você ficar sentado aí esperando que as coisas vão chegar até você ou vai cair no seu colo. E aí, para encerrar mesmo, eu tinha decidido, tinha conversado com o Caio, com a minha esposa, eu falei, cara, eu não quero mais me envolver em nada de igreja, cara. Não aguento mais esse negócio. Eu falei, tô fora. Pô, é tocar no louvor, é dar aula, eu não quero mais esse negócio. Eu falei, eu vou para a igreja e vou ficar sentado. Aí vira o Caio e fala assim para mim, pô, cara, quero te levar na igreja, por ser o pastor Samuel e tal. Eu falei, não, cara, não quero não. Eu falei para ele, não, quero não, cara, quero não. E aí ele falou assim, não, cara, pô, é seu perfil, cara, vamos lá e tal. Aí beleza. Aí eu, cara, não, vamos marcar um café. Aí marcamos um café no Starbucks do Nova América. Cara, a gente começou a conversar. E aí, cara, quando o Samuel foi embora, eu fiquei sentado, foi o Samuel e o Caio, eu falei, pô, Deus, você tá de sacanagem, né? Tá de brincadeira. E aí, cara, eu lembrei nesse dia, eu fiquei mais um tempinho lá, eles foram embora. Nesse dia eu lembrei do dia em que eu sofri o sequestro, que o cara virou pra mim e falou, cara, some daqui, velho. Some daqui porque o que você tem é mais forte, eu não consigo. E eu lembrei que a minha avó falava para mim o tempo inteiro, Deus tem um propósito na sua vida. Só que essa frase é muito comum, quem veio de um contexto pentecostal como eu, isso é muito comum. Cara, Deus tem um propósito na sua vida. Depois eu conto a minha história no pentecostalismo, vocês vão ficar doidos. Depois eu conto. Só para dar um spoilerzinho, eu sentei e preguei do lado do Marco Feliciano. Olha que desgraça. E aí, cara, eu lembrei que minha avó falou assim, cara, Deus tem um propósito na sua vida. Só que eu não entendia o que era isso. E aí isso é muito delicado, porque principalmente eu vim do contexto pentecostal, a gente ouve isso o tempo inteiro. E aí quando a gente escuta, cara, Deus tem um propósito na sua vida, a gente acha que é beleza. A gente trava aqui, ó, e espera chegar. Vai cair aqui, vai cair.
E a gente não faz nada. A gente não faz nada para entender que propósito é esse, como que eu faço para atingir, como que eu faço para cumprir esse propósito. E aí eu falo para você, cara, lembre sempre dessa frase. Vaca não dá leite. Você tem que tirar. Você tem que acordar cedo, amarrar o pé da vaca, tirar o leite da vaca. Quem já foi no interior e teve essa oportunidade, que eu não achei nada feliz, de tirar leite da vaca, cara, eu dou um trabalho do caramba, eu quase matei uma vaca para tirar leite e não consegui tirar. Mas os caras acordam todo dia, aquele 4h30 da manhã, 3h30 da manhã, para tirar o leite da vaca. Porque se não tirar o leite, não tem leite. Tem que levantar e tirar. Então, quero que você fique com essa frase, e agora realmente eu termino, passe para mim. Levanta da cadeira e vá atrás dos seus objetivos e propósitos. Deus tem coisas grandes para nós. Se você entende que o seu propósito é aqui, é cumprir o seu chamado, aquilo que Deus definiu para a sua vida aqui, então eu te convido a sair de um estágio que às vezes a gente entra e não percebe, que é aquele estágio da famosa desculpinha. Cara, isso é horrível. Isso é horrível. Eu chegava em outros estados e as pessoas falavam, pô, você é carioca. Carioca é meio malandro, né? Gosta de dar desculpa para tudo. E às vezes a gente traz isso para o nosso serviço da igreja, cara. E se a gente quer realmente ver isso aqui propagando para o Rio de Janeiro inteiro, para o Brasil inteiro, a gente precisa entender, cara, que vaca não dá leite. A gente tem que tirar. A gente tem que levantar, tem que vir todo domingo focado em servir a Deus, em dar o nosso melhor, seja colocando a capa na cadeira, seja descendo as coisas lá em cima, seja tocando aqui em cima, entendendo que é um processo que você está fazendo lá na ponta, lá atrás, para servir a outra pessoa que vai receber lá na frente. Você chega no mercado e pega o leite na caixinha, mas tem um cara que acordou 3h30 da manhã e tirou o leite da vaca 3h30 da manhã para você consumir na caixinha. Quando você chega aqui, pode parecer muito simples, pequeno, e às vezes a gente não dá o devido valor e acha, não, beleza, minha equipe tem 5, 6 pessoas, se eu não for hoje, ou se eu chegar depois, não vai fazer diferença. E aí a gente entra naquele outro problema, que é o problema da mediocridade. A gente acha que fazer o que é médio tá bom. E é por isso que a gente nunca consegue alcançar o nível de excelência. Se é para fazer o médio, é melhor não fazer. Venha todos os domingos com o propósito de fazer o melhor. Se é para chegar às 3, cara, chega 10 para as 3. Se é para descer as coisas, cara, nem que seja sozinho, não tem ninguém, vai, cara. E não é para que Samuel, para que o Gabriel, para que as lideranças vejam que você está trabalhando, cara. É porque você entendeu o propósito de Deus na sua vida e o valor do serviço. E por isso você serve com foco e você passa a ser produtivo naquilo que você se comprometeu a entregar. É isso, galera. Muito obrigado.